A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. Então, antes de nós iniciarmos a lição de número 6, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. Vai ser um importante tema que vai agregar muito em sala de aula e também para a sua vida pessoal. Antes de nós iniciarmos a lição, queria pedir para você aquele like abençoado, aquele like do céu que fortalece, que ajuda o nosso canal e que faz ele crescer cada dia mais. Também o seu comentário ele é muito importante, porque ele ajuda o YouTube a entender também que o canal está sendo relevante. E desde já também quero já agradecer aos irmãos e irmãs que sempre compartilham os nossos vídeos. Isso é muito importante, isso é muito prazeroso, isso é muito bom para nós. Antes de nós iniciarmos a lição, quero deixar um breve comunicado. Nós iremos ter na nossa cidade de Franca, a 7ª Conferência Geral da Escola Bíblica Dominical aqui na nossa cidade de Franca. O nosso tema esse ano vai ser a educação cristã, é a prática do que se aprende nas Escrituras, baseado em Lucas capítulo 6, versículo 49. Olha que revista linda, maravilhosa, ao qual eu também faço parte aí do CAPED, da diretoria do CAPED, e nós teremos grandes pregadores de peso, Douglas Batista, que esteve fazendo a nossa lição do trimestre passado, Wanderson Silva e o pastor Rafael Souza. Então teremos nomes de peso. E nós também, o Adriano Ricobelo, vai ter uma ministração para fazer. Teremos uma oportunidade de ministrar sobre o tema Se Preparando para Fugir. Eu baseei esse tema em Jonas, capítulo 1, versículo de número 3. Então aqui está o meu esboço e eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido e estar do lado desses grandes homens de Deus que terão belíssimas ministrações e nós iremos fazer parte também desse evento, amém? Deus abençoe todos da coordenação do CAPED aqui da Cidade Franca e você está convidado, nós já fechamos as inscrições, infelizmente, nós fechamos com a capacidade da nossa sede entre 1.200 e 1.300 inscrições, está no seu limite. E aí, o ano que vem, se os irmãos quiserem participar conosco, estiverem na região de Franca, pode entrar em contato conosco que nós organizaremos, tá bom? A vinda e também a compra do livro para que os irmãos participem da conferência, tá bom? E aqui está o nosso crachá, muito lindo também, muito maravilhoso, que vai agregar demais, tá bom? Então vamos aí para a lição de número 6, começando com aquela análise básica que nós fazemos, texto áureo. No texto áureo que se encontra em Atos capítulo 6, versículo 3, vai dizer o seguinte: escolhei. Os apóstolos estavam falando para aquela multidão, a sociedade dos remidos, o povo lavado, remido, convertido, escolhei, ou seja, o povo escolhe entre eles. Pois, irmãos dentre vós, não é gente de fora, irmãos dentre vós, 7 varões, ou seja, o limite necessário para o trabalho, para o serviço e para a função. Só que nós temos aqui algumas pré-condições para que esses 7 homens sejam escolhidos. Primeiro, que tenha uma boa reputação, então eu estou falando de ética e moral, que
que seja cheio do Espírito Santo, que a sua integridade espiritual seja ativa e dê sabedoria, ou seja, esse obreiro, essa pessoa tem que ter conhecimento, dos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, análise, o povo escolhe, mas quem decide é os apóstolos. O povo escolhe, mas quem orienta, capacita e faz com que o trabalho aconteça é os apóstolos. Então tem muita gente que quer escolher, quer pôr alguém, mas ele quer determinar o que a pessoa vai fazer. Então existe um grau de respeito, admiração e confiança nos apóstolos que colocou essas pré-condições, tá bom? Então vamos lá, verdade prática, a igreja é um organismo vivo, ou seja, é um corpo que se move. E também, contudo, como toda estrutura viva, ou seja, ela se mantém de pé, porque quando eu falo de estrutura, e aqui no caso uma estrutura viva, eu estou falando que é algo que está de pé, não é algo que caiu. Precisa ser organizada. Isso é muito importante. A igreja é um organismo vivo. Ela é uma estrutura viva, ou seja, ela está de pé, mas ela precisa ser organizada. Precisa de se movimentar de maneira e forma coordenada. Ok? Então guarde aí, anote aí que isso é muito importante. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 7. O versículo 1 vai falar que com o aumento do número de pessoas e de discípulos, em vez de ser algo positivo, pode se tornar algo negativo, tá bom? O crescimento traz grandes desafios, o crescimento traz grandes dificuldades. O crescimento, ele traz também grandes obstáculos. E por causa disso, um dos obstáculos foi a murmuração de um outro grupo, que eram os gregos, de um outro grupo contra os hebreus, por causa de um outro grupo, que eram as viúvas gregas, e que tinha um outro grupo, que era as viúvas hebreias. Olha para você ver a dimensão da questão. Então, os 12, que era outro grupo, convocou a multidão, que era outro grupo. Olha para você ver como a sociedade, inclusive dentro da igreja, ela se organiza. Como os grupos subsistem, né, dentro da igreja. Então, nós temos aqui um crescimento que gerou críticas. Um grupo contra o outro. Ou seja, nós temos aí um grupo que foi desprezado. Então, os 12 convocando a multidão, houve aí a questão da revolta, né? Então, houve o grupo dos 12 que convocou uma reunião da multidão e fez as pré-condições, escolhei 7 varões, colocou o limite, como nós já falamos, né? E uma coisa que eu quero frisar aqui no versículo 3 é que no final do versículo, como nós já analisamos ele, no final do versículo ele diz assim, ó, este importante negócio. Quando nós falamos de importante negócio, nós estamos falando de 7 pessoas que foram escolhidos para trabalhar nas mesas, enquanto os apóstolos cuidavam da palavra. E aqui, os apóstolos deixam bem claro que essa função, esse cargo, não era de forma alguma um cargo menor. Pelo contrário, por causa dos critérios, por causa das características, por causa das exigências, esses 7 cargos se tornaram cargos de confiança, cargos de muito respeito e admiração. Por isso, nós entendemos que essa escolha fez com que agregasse valor, porque ele estava alinhado a critérios, normas e condutas. Aí você agrega valor. Não é somente escolher, é escolher através de critérios. Então isso agrega muito valor. Então quando um pastor, uma liderança, escolhe alguém
para o diaconato, para servir a ceia, para o presbitério, para o pastorado em si, para o evangelista, na verdade não é uma simples escolha, é uma escolha carregada de grandes responsabilidades e desafios, que houve critérios, normas e condutas para que aquela pessoa fosse indicada. Então, o seu cargo não é minoria e o seu cargo não é desprezado. Ele tem o seu valor, o seu propósito e a sua missão. O versículo 4 vai dizer que eles se prontificaram a perseverar na oração e no ministério da palavra. Ou seja, esses 7 cargos não isentavam as responsabilidades dos 12 apóstolos, porque não houve um relaxamento ou um relaxamento concernente à responsabilidade. A responsabilidade continua, tá? As tarefas continuam. O obreiro separa outro, não é para ele ficar relaxado, não é para ele trabalhar menos, é para que a obra de Deus cresça. Há uma diferença muito grande. Tem pessoas que separam para folgar, separam para ficar relaxado. Agora eu tenho um outro presbítero, então agora eu não preciso mais de estudar, porque já tem um, já tem 2, já tem 3, então agora eu posso ficar tranquilo. Não, a sua atividade continua da mesma forma. O versículo 5, e isso pareceu bem. Esse problema que poderia desintegrar internamente a igreja, foi algo positivo. Um problema se tornou uma solução. A solução veio através da escolha. E a escolha, mediante os critérios e feito pela própria população ali, pelo próprio grupo, fez com que eles se sentissem contentes em participar da escolha, porque contentou toda a multidão e elegeram. Ou seja, eles se sentiram alegres, se contentaram, ficaram felizes, eles foram coparticipantes na seleção daqueles 7 diáconos. Isso é importante. Uma igreja, um líder que envolve todo mundo, que envolve os principais, que envolve a igreja em determinadas decisões, faz com que a igreja se sinta importante mediante a situação, e não privilegiada, mas importante. Isso é bom, isso agrega valor. Quando se há a tomada de decisões para uma igreja, que chama os presbíteros, que chama os diáconos, que chama isso e aquilo, eles se sentem parte do projeto, e isso traz muito refrigério. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Olha para você ver que interessante. Quando eles trouxeram, os apóstolos em maneira nenhuma indagou se esse foi escolhido por causa disso. Não, eles já colocaram o critério. O povo escolheu de acordo com os critérios, e o povo trouxe eles para os apóstolos, e os apóstolos, confiando na sua palavra, confiando naquilo que eles haviam proposto, já imporam as mãos e já selecionaram eles para a obra. Amém? Então, cuide dos seus membros, valorize eles, que eles vão te ajudar muito. Não sofra sozinho. Não faça como Moisés, que deixou o povo o dia inteiro em pé. Jetro chegou lá e falou assim: Moisés, a carga é muito pesada. Reparte essa carga com os demais líderes. Coloca líderes de 1000, líderes de 500, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, e faça com que a carga fique mais leve. Você não vai perder autoridade, você não vai perder autonomia, você não vai perder o seu respeito e a sua credibilidade. Você apenas vai repartir e vai fazer a obra de Deus crescer. Vamos lá, dentro da nossa introdução, veremos que não existe função sem forma, não existe. E nem organismo sem organização. Nós temos aqui também, entendendo que não existe essa função sem a forma. Eu preciso definir o que vai ser feito, eu preciso definir quem será que vai fazer. Isso é importante. Que classe que vai fazer determinadas coisas. No Velho Testamento tinha muito isso, né? A tribo tal cuidava de tal função, a tribo de Levi, a tribo
de Judá, cada um tinha suas funções muito bem específicas, igualmente os seus líderes. Então, uma liderança anônima, ela é ilusória. Deixa eu repetir, uma liderança anônima, ela é ilusória. Não existe essa ideia de uma liderança anônima. Não, cada um faz o que quer, a gente se reúne e a gente... não, tem que ter alguém para puxar. Tem que ter alguém para fazer, tem que ter alguém para dar o pontapé inicial, tem que ter alguém para colocar ordem no momento em que as coisas não andam conforme tem que ser feita. Então nós temos uma estrutura institucional que deve alcançar o ápice no seu crescimento. Isso eu anotei aqui. A estrutura institucional, ela deve alcançar o seu ápice no seu crescimento. Então, uma igreja que cresce, uma igreja que evolui, é uma igreja que reconhece talentos, que reconhece valores, que reconhece os seus obreiros. Esse ápice que eu estou falando aqui é justamente ligado a essa estrutura institucional. Senão, vai acabar ficando só o líder lá na frente, não vai ter obreiro, não vai ter obreira, não vai ter ninguém para ajudar, porque ele não confiou em ninguém, ele não instituiu ninguém. E isso faz com que a igreja morra dia após dia. Aquela organização institucional, tá bom? E aqui nós vamos aprender sobre os 3 principais sistemas de governos adotados dentro da tradição cristã. Vamos lá. O primeiro ponto aqui é a estrutura da igreja cristã. Dentro dessa estrutura da igreja cristã, que é o tópico de número 1, o subtópico de número 1 vai dizer o seguinte: a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. É um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. Quando você olha para sua pessoa, você está vendo claramente isso que o autor está falando. E cada órgão, cada membro tem a sua função, tá? As funções de seus órgãos são diferentes, os seus órgãos são diferentes e também órgãos e membros é entendido como estruturas físicas, ou seja, eu tenho os órgãos do meu corpo, mas eu tenho os membros que compõem, que são regidos por esses órgãos e respondem a esses órgãos. Então isso é importante entender que há uma interação e também há algo que traz o quê? A combinação. Eu combino o meu corpo físico, essa estrutura, com aquilo que eu tenho por dentro. O exterior é condizente com o interior é condizente com o de fora. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo. Para você ter uma noção dessa expansão do reino de Deus, da igreja e como ela é relacionada com o corpo, se você pega qual é o menor item do nosso corpo humano, se chama glândula pineal, que tem entre 5 e 8 milímetros. Ela libera o hormônio do sono, que é tão importante, mas tão importante para o nosso corpo, que se nós não dormirmos, nós acabamos por morrer, por ficar doente, por ficar com várias sequelas, porque o sono, ele descansa toda a nossa estrutura física e também a nossa estrutura emocional e também psicológica. Então é uma pequena glândula de 5 a 8 milímetros que libera o quê? O hormônio do sono. Isso é a menor. Agora a maior é a pele humana. Ela é o maior órgão do corpo humano. Quem é que pode falar que nós não precisamos dessa glândula pineal, que faz com que nós sentimos sonos, descansamos e faz com que o nosso corpo se sinta bem. Então, tudo está em harmonia dentro do nosso corpo e na igreja deve ser a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, vai dizer o seguinte: vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa individualmente
é membro desse corpo. Aqui ele já coloca a pessoa na sua forma integral. Vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. E cada pessoa individualmente é um membro desse corpo, ou seja, cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu serviço, o seu trabalho, a mão, o pé, os olhos, o ouvido, a boca, ou seja, cada um tem algo para fazer. Então aqui, por mais que nós compreendemos isso, as pessoas ainda insistem em ser a cabeça. As pessoas ainda insistem em ser a cabeça ou se consideram a parte mais importante do corpo. Olha que absurdo que é o que nós vivemos hoje. As pessoas ainda insistem em ser a cabeça ou se consideram a parte mais importante do corpo. Ou seja, sem ela não há obra de Deus. Sem ela o culto não começa. Sem ela não tem escola dominical. Sem ela não tem pregação boa. Sem ela não tem louvor que desce o céu na igreja. Então, nós compreendemos que essa pessoa, ela tem sérios problemas de orgulho, de egoísmo, de inveja e tantos outros atributos que faz com que ela se sinta assim, tá bom? Subtópico de número 2, a igreja como organização. Dentro dessa questão, o autor falou que a forma de organização da igreja primitiva era simples, era muito simples, mas era eficaz. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, tá? Então, os apóstolos, eles tinham essa ideia de instituir a liderança. Lideranças muito importantes, que para outros são lideranças menores, mas para os apóstolos era um importante negócio, ou seja, vamos constituí-los para este importante negócio. Aí aqui nós entendemos e compreendemos que instituir liderança, preste muito bem atenção nisso, é o princípio para o amadurecimento e crescimento local e nacional da igreja. Também nós compreendemos que nessa questão aqui, nós entendemos essa questão. É um amadurecimento. Quando eu reconheço que eu preciso de ter alguém do meu lado, quando eu reconheço que eu preciso instituir, quando eu reconheço que eu preciso ter mais um pastor, mais um presbítero, mais um evangelista, mais um diácono, eu estou amadurecido e também eu estou amadurecendo. Ou seja, eu compreendo que sem pessoas, sem obreiros, eu não consigo fazer a obra de Deus. E eu reconheço que as pessoas são instituídas não para roubar o meu cargo, não para tirar o meu cargo, não para ser melhor do que eu. Não, ela está sendo instituída para fazer parte de algo maior na vida dela e algo excelente para o reino. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, o obreiro deve sempre galgar, ele deve sempre buscar, ele deve sempre se aproximar, ele deve sempre buscar melhorar na vinha do Senhor. E assim, o reconhecimento é importante. Tem pessoas que bloqueiam a chamada. Tem pessoas que não levam seus obreiros para determinados cargos porque tem medo de ser atingido. É coisa dele, é coisa da sua cabeça, é coisa da sua hipocrisia e assim a igreja dele não cresce. Então nós temos que entender, confiar que existe o quê? Critérios, normas. E os apóstolos colocaram esses critérios. Escolham pessoas assim, assim, assim e assim. E a partir desses critérios, vocês vão ter homens de Deus e mulheres de Deus trabalhando do lado de vocês. Aqui nós vamos ver que a organização
a organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Então, o que nós podemos tirar desse subtópico? Primeiro, os apóstolos, eles doutrinavam, ou seja, a partir do momento em que eles pediram para que aquele grupo escolhesse, é porque eles confiavam no poder de reconhecimento daqueles membros. Por quê? Porque havia uma doutrinação. E doutrinação é o conjunto de princípios que formam a base religiosa de cada cristão, que é baseado na Bíblia, que é baseado nos escritos, que é baseado na conduta e na ética e na moral cristã. Então, nós compreendemos e analisamos que esse povo que escolheu estava muito bem orientado, tá? O segundo, eles cuidavam. Cuidavam do quê? Cuidavam da parte administrativa. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar seriam as principais tarefas ou objetivos desses 7 obreiros, até porque a palavra estava a cargo dos apóstolos. Então, eles tinham apenas o dever, a obrigação e a necessidade de planejar, de organizar, dirigir e controlar não somente a questão das mesas, mas também outros trabalhos que poderiam surgir. E outra questão também é que eles instituíram lideranças locais e se reuniram em concílio. Ou seja, se eu pegar a questão da doutrina, que já foi falado, cuidar, instituir, que nós já falamos muito, né? E a questão do reunir é uma pedra no sapato para qualquer líder. Por quê? Porque reunir é participar. Então você reúne as pessoas. Então eu tenho um momento de reunião ao qual as pessoas estão murmurando. Então eu tenho que fazer uma reunião para decidir. Nesse caso aqui houve sucesso, houve bastante elogios, porque o povo, aqui no versículo de número 5, e este parecer contentou a multidão. Não criou mais conflitos, não criou mais contendas, não criou mais murmuração, mas criou um ambiente agradável. Através de um problema, cria-se um ambiente agradável e um ambiente de resolução. Só que reunir é participar tanto dos elogios quanto do contraditório. E aí que pega. Quando se tem uma reunião para se decidir algo, existem os elogios, a liderança está fazendo a reunião. Existem os elogios, isso é muito bom. Todo obreiro deve praticar o elogio, saber reconhecer aquilo que o outro faz. Só que existe aquela parte chata e ruim que ninguém quer, o contraditório. Quando você coloca alguma coisa na mesa, quando você coloca alguma coisa diante das pessoas, seja dentro da sua reunião com os diáconos, dos presbíteros, pode ter certeza que haverá o contraditório. E eu não estou falando daquele contraditório que a pessoa quer te ferir, quer te humilhar, quer te machucar. Não. É aquela pessoa que não concorda com o método ou como está sendo dirigido determinado trabalho. E quando acontece isso, as pessoas elas se frustram, elas se iram e elas tentam impor os seus argumentos e a sua autoridade. A autoridade como pastor, a autoridade como líder do diácono, líder dos obreiros em geral, ou seja, ele tenta impor a sua posição, é a famosa carteirada. Ele tenta dar uma carteirada com o seu cargo, a sua função, a sua liderança, e ele tenta impor aquilo que ele quer. É necessário, nesses momentos, ter o bom senso. O bom senso, ele é o aliado do obreiro. Por quê? Porque você tem que entender que você trabalha com pessoas, e trabalhar com pessoas não é fácil, é gestão de pessoas. E o bom senso ajuda muito, porque o bom senso ajuda você ouvir, analisar, refletir e adquirir algum conhecimento daquelas pessoas que estão falando e mudar alguma coisa que você
primariamente colocou. Então isso é importante, é aquele sentimento de pertencimento, tá bom? O subtópico de número 3 vai falar sobre organismo e organização. Aqui no geral, Cristo é um organismo vivo e uma organização, ou seja, a igreja é como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeita toda forma de organização. Pastorado, seja apostolado, seja o diácono, seja o presbítero, seja o evangelista, seja qualquer tipo de liderança. E quando você olha para essa questão, você encontra aquele termo que foi usado no IBGE de 2010, que é evangélicos não determinados, que no linguajar popular é os desigrejados, né? Em 2010, o IBGE lançou, né, os seus dados, nós tivemos aí agora em 2022, né? E no de 2010 já se acusava 9.218.129 pessoas que se declaravam evangélicos não determinados. E com isso, nós compreendemos que essas pessoas são pessoas que se dizem que não romperam com a confissão de fé do cristianismo, mas se desvincularam da forma institucional das igrejas. Hoje, 2023, estima-se que esse número tenha subido aí para 16 milhões. Nós só vamos ter esses dados mais completos quando sair realmente os dados do IBGE de 2022, né? Porque era para ser em 2020, por causa da pandemia houve aí uma demora, não tinha como fazer. Então nós entendemos que esse número pode ter aumentado. E são vários fatores, né? A questão da própria administração da igreja, a própria questão de liderança, né? A própria questão de não concordar com algumas normas e regras e condutas, ou até costumes mesmos da igreja, essas pessoas se desvinculam da igreja instituição, mas não se desvincularam das confissões básicas do cristianismo, fazem o seu culto no lar. Eu lembro que num podcast eu falei sobre isso, os evangélicos não determinados, e eu citei um caso de um rapaz que ele fazia o culto na casa dele, junto com a família, enfim, era uma nova forma de viver a fé. E hoje, com os meios de comunicação, como a internet, facilitou para que essas pessoas aderissem a esse grupo, a esse novo formato, tá bom? Mas nós, da Assembleia de Deus, nós e de outras denominações, acreditamos que a igreja institucional ela é importante, porque nós já entendemos e compreendemos que igreja é eclésia, né? É o ajuntamento de pessoas em um só propósito e um só objetivo. Então isso é muito importante, a comunhão entre os irmãos. Então, nós não podemos esquecer também que a igreja ela é uma organização jurídica também. Porque a igreja ela precisa se estabelecer como pessoa jurídica do terceiro setor, ou seja, ela não pode ter fins lucrativos. Então essa igreja instituição ela é organização na parte jurídica. Tanto é que a lei ela exige alvará do corpo de bombeiro, exige alvará de licença da prefeitura. É preciso ter um estatuto, um livro de ata, um regimento interno, eleger uma diretoria, que é uma diretoria estatutária, que responde juridicamente por aquela instituição, para se escolher o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário e também o primeiro e o segundo tesoureiro. Então você vê e analisa que a igreja ela não é somente organismo, ela é organização. E a organização ela não é só social, ela não é só espiritual, ela também é política, tá bom? Então vamos lá, tópico de número 2, vai falar sobre igreja, um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local, a igreja existe localmente como comunidade
organizada. Aqui, por exemplo, ela se reunia, como nós já falamos, orava e também atendia as demandas sociais. Lembra de Ananias e Safira? Por que eles morreram? Um dos pontos que eu ouvi uma vez de um professor de teologia, que eu estudei, né? Fiz a faculdade de teologia, no caso eu fiz pela Metodista, né? E eu lembro que o professor falou, por que Ananias e Safira morreu? Porque existia uma demanda social que iria ser atingida. E Deus, ele zela pelo órfão, pela viúva, tá? E pelo estrangeiro necessitado. Então, quando eles mentem, eles retêm a parte que ia ser dada aos pobres, aos necessitados, aquele que estava passando fome, e Deus protege de maneira ferrenha essas pessoas. E assim nós compreendemos que houve a mentira, sim, mas um agravante aconteceria: pessoas deixariam de ter assistência, tá bom? E você vai ver que ele instituiu esses diáconos, né, esse trabalho, esse serviço, e elegeu lideranças missionárias. Talvez em um outro momento nós podemos falar sobre essa questão do diácono, que aqui não está relacionado a um cargo específico como nós temos na Assembleia de Deus, o cargo, a função, mas sim como o trabalho, a diaconia, né, o serviço. E o que é que eles iam cuidar? Eles iam cuidar da mesa, tá bom? Então vamos lá. No seu espaço litúrgico e ritual. Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui no subtópico de no seu aspecto local. Eu fiz um comentário aqui, deixa eu passar para os irmãos. A igreja não pode edificar o reino ou tornar-se reino, mas dar testemunho dele e para ele. Por isso que ela tem esse aspecto local, de se reunir, orar, atender as demandas, instituir cargos, eleger lideranças e missionários, tá? Assim, é a tarefa da igreja demonstrar a vida e a comunhão do reino de Deus e da era vindoura, através do seu trabalho, através da sua formação, através da sua assistência. Numa era dominada pela perversidade, egoísmo, orgulho e animosidade. Então nós entendemos e compreendemos que esses papéis de exercer liderança no mundo tão egoísta que nós vivemos, cuidar do próximo num ambiente tão perverso, tão orgulhoso que nós temos, de que o que é meu e eu não dou para ninguém, é quebrado dentro da igreja, porque a igreja tem esse papel. Então vamos aqui para o subtópico de número 2. No subtópico 2, no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui uma liturgia e ritual. Então deve haver decência, deve haver ordem e deve-se estabelecer costumes. Os costumes são importantes, tá? Talvez a gente bate muito nos costumes. Só que tem pessoas que não conseguem diferenciar doutrina e costume. Você já ouviu aquele pregador que está ministrando e ele fala assim, ó, eu não vim aqui para pregar doutrina, porque a doutrina é com o pastor. Ele não entendeu o propósito da doutrina, porque a partir do momento em que você abre a Bíblia e você começa a falar sobre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da Bíblia em geral, os ensinamentos de Paulo, de Pedro e de qualquer outro apóstolo, você já está falando de doutrina, você já está ensinando doutrina. Então, quando você abre a Bíblia, você está expondo as doutrinas básicas do cristianismo. Então é um equívoco, tá bom? Não fale isso mais, de que doutrina é o pastor que fala e não você, tá? Você abriu a Bíblia, você já está pregando doutrina, tá? E o costume é muito importante. Ele nos ajuda a alinhar o pensamento. Alinhar o pensamento concernente àquela igreja, àquela localidade, àquele ambiente. Só que eu tenho que tratar o costume como sendo algo saudável. Quando eu vejo que o costume ele traz prejuízos, quando ele traz muitas marcas, muitas feridas, muitos problemas, e ele traz também grandes conflitos, é hora de rever esses costumes, tá?
porque o costume, até na Bíblia existia costumes, tá? Da questão do cabelo, a questão da roupa, enfim. Cada igreja determina o seu costume, mas esses costumes não podem exceder os limites e não podem também ser algo libertino, que traga algum tipo de mal para a igreja. Então esses costumes, eles são bons. Esses costumes tradicionais que você herdou do seu pai, que você herdou da sua mãe, isso, dos seus avós, isso você passa para frente porque é algo positivo que te trouxe algum benefício, tá bom? Então vamos lá. E aqui, vamos entender essa questão da liturgia, do ritual. O culto não é uma troca, tá bom? Mas uma oferta a Deus. Não é uma troca. Ah, eu vou na igreja porque Deus fez isso. Já viu muita gente falar isso? Ah, eu vou na igreja hoje porque Deus me abençoou, Deus me curou de uma doença tão grave, por isso que eu não largo mais da igreja. Não, esse não é o objetivo. O culto não é uma troca. O culto é uma oferta a Deus, tá bom? Eu lembro que um professor da faculdade também disse para nós o seguinte: o culto é o encontro celebrativo entre Deus e o homem, e não uma troca. O culto de adoração não é avaliado pelo que o ser humano recebe. Olha para você entender. O culto de adoração não é avaliado pelo que o ser humano recebe. O culto é avaliado pelo que se oferece a Deus. Acabou. Não é por aquilo que você recebe, senão você vai estar condicionado a ir à igreja porque Deus te abençoou em determinado momento da história, que Deus te curou. Então você tem uma dívida com Deus, não é isso. Não é. Numa era dominada pela... e aqui nós já falamos, né? Então, a adoração ou o culto é baseado no que Deus é e quem é o ser humano por causa de Deus. Aí sim. Aí você começa a entender alguns propósitos do culto, tá? Adoração ou culto é baseado no que Deus é e quem é o ser humano por causa de Deus. E aqui você analisa aí conforme a sua consciência. O tópico 3 vai falar sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Nós temos aqui 3 pontos. Primeiro, o episcopal. Nós temos igrejas anglicanas, luteranas, metodistas, né? Nós temos o presbiterial, né? E também nós temos o congregacional. Essas 3 formas de culto, de igrejas, né? E de organização, eu costumo dizer que não existe uma correta, tá? Lá em Efésios você vai ver que Deus deu uns a pastores, doutores, evangelistas, profetas, e alguns deles nem existe hoje. Por exemplo, o cargo de profeta, a função de profeta, não tem nas igrejas, tá? E, por exemplo, hoje tem missionário, que na Bíblia, missionário é o enviado. Então, é mais uma especificação do que um cargo, uma função, né? Então, tem muita coisa que mudou. Até o autor ele coloca que no começo, quando você olha o subtópico de número 4, sistema de governo de nossa igreja, o governo brasileiro, nossa igreja reúne, né, elementos do sistema episcopal e congregacional. Então é um modelo híbrido a Assembleia de Deus, porque os primeiros missionários eram batistas. Então, quando nós olhamos nessa questão e olhamos e analisamos, né, presbiterial, congregacional, episcopal, acredito que você não precisa entrar em detalhes, mas mostrar que existe uma diferença, e essas diferenças não mostram que essas igrejas estão erradas ou que nós estamos certos no nosso modelo. O nosso modelo é o que dá certo e, pelo contrário, ele é híbrido. Ele é composto de episcopal e congregacional. A questão, mas o cargo de apóstolo não existe. Tá, não existe. Mas se você pega Efésios, era um cargo, era uma função. A Assembleia de Deus não adota. Ela adota o cargo de pastor, né, de presbítero, que no Novo Testamento tinha uma finalidade totalmente diferente. Tá? Então você vê que a igreja ela vai se alinhando
de acordo com as mudanças, de acordo com as necessidades. Se você pega na nossa igreja, por exemplo, o evangelista. O evangelista no Novo Testamento era o cara que tinha essa função e ele saía para ir pregar. Hoje o evangelista está mais como um pastor de uma igreja do que um próprio missionário. E a função, cargo de missionário na nossa igreja existe como uma função, só que biblicamente era mais para especificar alguém que estava em uma obra ou fazendo algum trabalho. Então, quando nós analisamos isso daí, não é que está certo ou está errado, é uma necessidade, é um padrão, é uma norma da nossa igreja. Fato é que essas estruturas, se ela é congregacional, se ela é episcopal, presbiterial ou sistema misto ou híbrido como o nosso, nós temos que entender o seguinte: a estrutura verdadeira, né, ela deve ter algumas questões importantes. Essa estrutura. O que essa estrutura ela deve ter? O que ela deve ser? Como ela deve agir? Primeiro, ela deve reconhecer. Essa estrutura hierárquica que é colocada nas nossas igrejas, primeiro, ela tem que reconhecer que Deus é Pai, que tem Deus Filho e que tem Deus Espírito Santo, como agente dinâmico da criação e sustentação da igreja. A Bíblia como única base de doutrina e vida. Essa organização ela deve implantar o reino de Deus na terra. As estruturas de poder dessa instituição, dessa organização, ela deve projetar o quê? O amor e ser fiel na obediência e ética de Jesus Cristo. Essa organização, essa estrutura eclesiástica, ela deve nunca, em hipótese alguma, substituir ou concentrar o poder em uma pessoa. Porque senão, ela se coloca no lugar de Cristo como o cabeça da igreja. Então há um perigo muito grande nessa questão das estruturas. E uma estrutura verdadeiramente cristã, ela tem esses elementos. É por isso que ela seleciona, é por isso que ela escolhe, é por isso que ela dá cargo, é por isso que ela dá função. Hoje o rapaz é presidente, amanhã é outro, enfim. Há uma harmonia entre os poderes. Quando não há essa harmonia, há uma possessão pelo poder, a igreja se torna algo político. Ela se torna algo sustentável para alguns. E aí nós começamos os grandes dilemas e os grandes problemas que já aconteceram no passado. Amém? Então ficamos com essa palavra, com essa lição. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.